bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo da lição 11, as 7 últimas pragas. Todos nós temos medo destas pragas. Mas qual é o significado e a aplicação dessas 7 últimas pragas? Esse é o tema do estudo desta semana. Eu fiz aqui algumas anotações, eu sempre gosto de fazer algumas breves considerações sobre o tema. E então, coloque aí na tela breves considerações sobre as 7 pragas. Primeira consideração. Elas serão derramadas sobre os ímpios, note bem, e não produzirão arrependimento. Por quê? Outras pragas que aparecem na Bíblia, a pessoa podia se arrepender. No caso do Egito, poderia haver um arrependimento. Mas no caso das 7 pragas de Apocalipse 16, elas não produzem arrependimento. Elas são derramadas pouco antes da segunda vinda de Cristo, sobre os que endureceram o coração como Faraó. E como nós sabemos disso? Quando a gente vai para capítulo 15, verso 8, que é o final do capítulo 15, já é a introdução do assunto das 7 pragas que vão ser narradas no capítulo 16, a gente percebe que ninguém podia, o anjo diz que ninguém podia entrar no santuário, porque dali é que sairiam as taças da ira de Deus. Esta expressão, ninguém podia entrar no santuário, significa que a porta da graça se fechou. Em outras palavras, se ninguém pode entrar no santuário, é porque os seus serviços, que são serviços de expiação, de perdão, de purificação do pecado, de intercessão, estão acabados, estão encerrados. Então, fica muito claro que as 7 pragas são dadas num contexto onde a porta da graça se fechou. Em outras palavras, quem está salvo, quem está perdido, perdido. Porque com o fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, o destino de cada indivíduo está, logicamente, selado. Outra coisa importante, outra anotação importante sobre as pragas, outra consideração geral, está no livro Grande Conflito, página 628, é que as primeiras pragas, especialmente as 4 primeiras, elas não serão universais, porque se elas fossem universais, todos os habitantes da Terra seriam destruídos, seriam exterminados. Então é impossível, elas vão estar em determinadas regiões, mas que vão mostrar a ira de Deus contra o pecado, contra o mal, contra os ímpios que rejeitaram o convite divino. E então vamos para o segundo bloco desta semana, que são as 7 pragas em si. As 7 pragas é um assunto que ainda não aconteceu, então às vezes isso dá margem para interpretações esquisitas, diria eu. Eu prefiro deixar acontecer, porque quando elas acontecerem nós vamos de fato confirmar o texto bíblico. A verdade é que elas acontecerão um pouco antes da segunda vinda de Cristo, logo após o fechamento da porta da graça. Então, por exemplo, a primeira praga foi derramada pelo anjo sobre a terra, diz que ia aparecer uma chaga maligna sobre os adoradores da besta. A segunda e a terceira afetam o mar e as fontes das águas que vão se tornar em sangue. Sem água, naturalmente, não há sobrevivência entre os adoradores da besta. A quarta praga vem sobre o sol, vai torná-lo mais abrasador. E de vez em quando eu ouço gente dizendo, olha, com esse negócio aí do efeito estufa e de uma série de outras coisas que a natureza está em transformação para pior e parece que os dias estão mais quentes, o sol está mais abrasador, já está se cumprindo essa profecia ou esta quarta praga? Não, porque quando vier será pior do que esta. A quinta praga afeta o trono da besta, com as trevas e os homens que mordem suas línguas, e mesmo assim eles continuam blasfemando de Deus. Então aparece a 6ª praga, e aqui na 6ª praga há algo interessante, que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas se secaram. Claro que isso não será no Eufrates lá do Oriente Médio, porque isso não vai resolver nada. Quando nós estudamos a geografia da Babilônia, a gente sabe que a grande cidade de Babilônia do passado, que é um tipo da Babilônia espiritual, da confusão religiosa, das múltiplas religiões no tempo do fim, tinha atravessava a Babilônia um rio que era muito importante para aquela cidade, que era o rio Eufrates. Então o texto diz aqui que
essa sexta praga, ela será uma praga que vai fazer secar o rio. Em outras palavras, secar o rio aqui significa retirada de apoio. A Babilônia espiritual é apoiada por muita gente. E muita gente no Apocalipse significa muitas águas. Muitas águas significa muitos povos ou muitas pessoas, muito apoio popular. Então diz aqui que esse apoio popular vai chegar lá no tempo do fim, bem no finzinho, quando os ímpios perceberem que já não dá mais, que eles foram longe demais, e agora eles compreendem quem é Deus, compreendem a lei de Deus, eles se desesperam. E então eles retiram o apoio da Babilônia, que é essa confusão religiosa que está aí. E a Babilônia espiritual, ela se seca, né? E então vem o sétimo anjo, e o sétimo anjo, com a sua taça, diz: está feito. Essa é a praga derradeira, a final, indicando a obra concluída por Deus. E o texto diz que nesta praga cai Babilônia de fato. Não é? Começa lá na sexta praga, com o secamento do Eufrates, que é a retirada do apoio, e logicamente, retirando-se o apoio, a Babilônia se desfaz em 3 pedaços. O Apocalipse sempre mostra os poderes contrários a Deus em 3 partes, né? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, Babilônia que cai em 3 pedaços, que representa a Roma religiosa, o espiritualismo, o protestantismo apostatado e assim por diante. E então, um terceiro bloco da nossa discussão seria o final das 7 pragas. Como ele vai acontecer? Então, a gente agora volta ao assunto de forma um pouquinho mais minuciosa. Como vai acontecer? Nós já falamos um pouquinho sobre isso no bloco anterior, que fala do secamento do rio Eufrates, que é a sexta praga. E o texto diz assim que quando isto ocorre, e logicamente o apoio à Babilônia é retirado, então nós estamos já bem no finzinho de todas as coisas, Babilônia cai, porque não tem mais apoio popular, diz que esse secamento do Eufrates é para preparar o caminho dos reis do Oriente. Durante muitos anos se discutiu o que isso significava. Como é que diz que o anjo vai secar o Eufrates e, de repente, vai preparar o caminho dos reis do Oriente? Tudo isso está na Bíblia, nós temos que comparar isso com o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, reis do Oriente era, por exemplo, Ciro, que era um general persa, e seus exércitos que invadiram Babilônia, depois daquele cativeiro dos 70 anos, lá no contexto de Daniel, no contexto de Isaías 44, e então o povo de Deus conseguiu sair de lá, porque Ciro tomou a cidade, o Eufrates foi secado, desviado, para que ele pudesse entrar na cidade, porque o rio atravessava a cidade, e ele libertou o povo de Deus. Claro que agora no Apocalipse não teremos um novo Ciro, mas o novo Ciro do Apocalipse será o próprio Jesus que vem libertar o seu povo das mãos de Babilônia, do dragão, do falso profeta, da besta do mar, do Apocalipse que nós já estudamos em Apocalipse 13. Os reis do Oriente aqui representam Jesus e os seus anjos em sua volta. Então isso é maravilhoso. Aqui ele está falando justamente da segunda vinda de Cristo, está falando aqui do momento culminante da história desse mundo, quando Jesus vem para nos libertar do mal, do pecado, de Satanás e de todas as bestas que você possa imaginar no livro do Apocalipse. Por isso que nós dizemos que Apocalipse é boas novas sobre o que Deus faz pelo seu povo. O seu povo passa por perseguição, passa por aflição, alguns vão depositar a sua vida, todavia, no final, a promessa é que os reis do Oriente, que é Jesus e seus anjos, vêm para salvar, libertar o seu povo. Ao mesmo tempo, João vê aí que há 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Não é? Nós já vimos isso, eu falei dos 3 ali, que vão ao encontro dos poderosos deste mundo, e eles querem congregar essas pessoas para uma batalha contra os reis do Oriente, contra Cristo e os seus anjos e o seu povo. Ou seja, repete-se aqui no fim a batalha que começou no céu entre Cristo e Satanás. E agora nós vamos encaminhando para a batalha final, que a Bíblia chama de Armagedon.
E esses 3 espíritos imundos que vêm de Babilônia, que é o paganismo, o espiritualismo com as suas manifestações, Roma papal, o falso profeta, ou a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, que fazem milagres, que fazem coisas estrondosas, eles agora estão se reunindo para, então, tentarem atacar a Deus. E o texto diz que na 7ª praga, então, diz que eles caem todos, né? Mas aqui aparece a palavra Armagedon, no capítulo 16, especialmente verso 16. E o que é o Armagedon? O Armagedon é, na verdade, uma batalha espiritual. É a última batalha entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Desde o céu, esta batalha está acontecendo entre Deus e o diabo, entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás. Mas o Armagedon é a batalha final. E ela é uma batalha espiritual. E alguns chegam a dizer de que ela será lá no Oriente Médio. Bom, primeiro, a palavra Armagedon, ela não existe. Ela é a junção de 2 palavras, Har e Magedon. Ou seja, ela dá a ideia de montanha, Har, e da ideia de Magedon, ou Megido, que era uma cidade naquela região da Palestina. E aí, estudiosos da Bíblia, só para a gente resumir aqui, eles têm chegado à conclusão de que Armagedon refere-se à cidade de Megido, que ficava na região montanhosa do Monte Carmelo. E nesta região aconteceu uma batalha que é um protótipo, uma miniatura, digamos assim, da grande batalha final, que foi aquela batalha entre a verdade e o erro, a verdade representada pelo profeta Elias e o erro representado pelos profetas de Baal, centenas de profetas de Baal, que se retalhavam, que gritavam, que choravam, que clamavam aos seus deuses, mas que nada acontecia. E chega então Elias, manda jogar água sobre o altar, e ele diz assim, se Deus é Deus, vai descer fogo do céu. E desceu o fogo do céu e consumiu tudo ali naquele altar. E naquele dia, os profetas foram envergonhados e mortos pelo próprio Elias, que mostrou aí a supremacia de Deus, a vitória de Deus. Então esta batalha que acontece na região de Megido, numa montanha, no Armagedon, é um protótipo, é uma miniatura da grande batalha espiritual no final entre Cristo e Satanás, e Cristo sairá vitorioso. E então, eu terminaria com uma conclusão. O que nós aprendemos com as 7 pragas e o Armagedon? Se você me permite, eu daria uma resposta bem simples. Tudo isto vai acontecer. Tudo isso já tem precedentes na própria história bíblica. Deus sempre venceu e ele vencerá no final. O grande problema, sabe qual é? É eu estar pronto para esta batalha do lado certo. Porque o problema não é a batalha, ela está acontecendo. O problema não é a guerra, ela já está acontecendo. E ela terá o seu momento culminante no fim, no Armagedon. No final das 7 pragas. Todavia, o mais importante é eu estar pronto, estar do lado certo. Que Deus abençoe você ao expor essa lição, que Deus abençoe os seus alunos também, e que na semana que vem a gente se encontre aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Um abraço e até lá.